que você espera para essa eleição? A gente viu aí o Lula elevando o tom, falando que vai ser já é clima de guerra. A eleição passada a gente viu que talvez teve um pouco de dificuldade aí. O que você está esperando para essa eleição, hein? Estou esperando realmente uma campanha muito dura, em especial no campo digital. Né? E a gente tem que se preparar com isso, com um time jurídico, com a equipe qualificada, de pronta resposta e tal. Mas assim, o que eu vou apostar, o Pablo? Cara, na verdade, na moral, ninguém aguenta mais tanta confusão. Sim. Ninguém aguenta mais tanta briga. Eu também não. Então acho que não tem que ser... Eu acho que a minha aposta vai ser de mostrar que eu vou ser centrado, vou ser equilibrado, vou conversar com o que eu tenho que conversar, porque eu quero ter um projeto para o Brasil aqui, que eu acredito que vai redirecionar o nosso país, voltar para o caminho da prosperidade de verdade. Então, você não vai ver uma posição, uma reação minha virulenta, de xingar, mano. Cara, para me tirar do sério é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. E como convencer as pessoas que deixaram de votar na última eleição? Porque, como o Emílio falou, isso aí foi fundamental. Teve muita gente que falou, não quero nenhum... 30 milhões. Então, 30 milhões. Como que você vai trabalhar para convencer essas pessoas? Reverter. Inclusive, reverter. Quem falou assim, não, Bolsonaro... Não. Para reverter, assim... meu pai foi eleito com a votação estúpida em 2018. Então, muita gente que votou nele em 18 deixou de votar em 22. E eu tô apostando muito numa estratégia de... Como é que eu vou falar? Do divã. Sentar e conversar. Cara, você não votou no Bolsonaro porque ele debochou de quem tinha falta de ar na Covid? Isso é mentira, cara. Sim. Pega esse vídeo, esse recorte, pega 20 segundos antes, 20 segundos depois. É o contrário, ele não tá debochando de ninguém. Todo mundo teve na família ou alguém próximo que sofreu, que morreu com Covid. Se você pegar esse vídeo, 20 segundos antes, 20 segundos depois, você vai ver que ele está falando o seguinte: olha, não espere se sentir falta de ar para procurar um hospital. Naquela época não tinha vacina, não tinha remédio. Vai antes para ver se o médico faz um tratamento e salva a sua vida. Você vai para o hospital para quê? Para ser entubado e morrer? Essa era a política que estava sendo defendida na época pelo ministro da Saúde, que foi mandado embora. E ele lutando o Mandetão pra dar Onde tá o Mandetta? Lutando para as pessoas sobreviverem, sendo acusado do contrário. Então eu aposto muito nisso, Morgado, de falar a verdade, de debater aqui qual o problema. É isso aqui que você tem? A versão é essa aqui, você está sendo manipulado, agora toma a decisão que você quiser. Eu vou apostar muito nisso. Ô Flávio, em relação à campanha de 2022, parece que o Emílio trouxe bem que você estava dando entrevista na França, parece que também vai em outros países. Você tem o Eduardo ali nos Estados Unidos. Vocês estão tendo uma estratégia de tornar a eleição brasileira um pouquinho mais mundial para fugir... Global. Um pouquinho mais global para fugir daquela bagunça, né? O melhor adjetivo possível de 2022? Não, porque é o seguinte, a gente sabe que o Brasil sofre influências externas, né, normal, e principalmente da mídia internacional. Né, como é que é aquela música? Quem canta aquela música, né? Deu no New York Times. Sim. A Feira de Acari é um sucesso. O que é que eu interpreto? Cara, falando o seguinte, cara, até a Feira de Acari, os caras que se vem de fora pra dentro, os caras conseguem romantizar aquilo. Era um roubalto. Né? O material roubado era vendido lá. Então, qual é o meu pensamento também? Primeiro, ir lá pra fora, pra mostrar para os líderes mundiais. Eu tive nos Estados Unidos, eu tive em Israel, eu tive em Bahrein, em Emirados Árabes, na França. Conversei com muitas lideranças. Primeiro, para falar, cara, o que o Lula está falando aqui é a favor de grupos terroristas, esse cara radical. Não é a forma que o brasileiro pensa. O brasileiro não é isso. E eu fui mostrar que, cara, eu sento com comunidade árabe, eu sento com comunidade judaica, eu vou ser pragmático nas relações internacionais, vou sentar com China, vou sentar com os Estados Unidos, vou sentar com a Europa. Então essa mensagem que eu fui levar lá também, e óbvio, denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil, com a perseguição política que existe, materializada principalmente no presidente Bolsonaro. Então eles ficaram horrorizados, chocados, quando eu falo que ele sofreu um processo aqui, que ele foi julgado pelos seus inimigos, que ele estava fora do Brasil no dia 8 de janeiro, que ele nomeou o comandante do Exército, da Marinha Aeronáutica, indicados pelo Lula, enquanto Bolsonaro ainda é presidente. Cara, o cara quer dar um golpe, tem que usar arma. Quer dizer que ele vai dar as Forças Armadas para o seu inimigo, ele querendo dar um golpe, que não fazia sentido nenhum, e que ele estava na situação de inelegível, de forma injusta, por perseguição política, razão pela qual eu estava ali me apresentando como pré-candidato indicado por ele. Então, teve isso tudo. O que eu acho que é importante é que lá de fora eles ouçam essa minha a verdade,
como eu enxergo, porque só chega tudo distorcido lá fora. Né? Só para ficar nos encontros internacionais, você teve com o Benjamin Netanyahu, né? Até viralizou, falando um pouco da relação do Lula. E a turma ama o Netanyahu também. Gosta, dividida a mídia ama ele. Mas tem o Donald Trump também, né? Que a gente teve a relação... Que também a mídia adora, ama. Ama. São dois amados. São três. O Bolsonaro também. Bolsonaro, Netanyahu e o Paixão mundial. E o Milley. Inclusive o New York Times publica bastante. Mas como tá a tua relação com o Donald Trump, depois de toda essa história, dessa jornada que teve em relação a Magnitsky? O que você acha que aconteceu assim, se você consegue fazer um resumo do Donald Trump com a relação do Brasil? O Donald Trump é um presidente que está lá defendendo os interesses do povo americano. E é como eu pretendo fazer aqui também. Eu não, quando for para qualquer mesa de negociação para fora, não tem subordinação, não tem submissão, não tem nada. Tanto é que eu falei, vou ser pragmático. Se em determinada área a China vier alguma proposta seja melhor para o povo brasileiro, para o nosso desenvolvimento do que os Estados Unidos, eu não tenho problema nenhum. Paulo Guedes falava para dançar com os chineses e com os americanos. Então, assim, ele tem esse perfil. Eu nunca estive pessoalmente com o Trump. E, assim, eu não vejo isso como uma... Ele não vai ter essa ilusão que criam na cabeça de que os Estados Unidos podem influenciar ou podem mexer de alguma forma nas eleições aqui no Brasil. Isso não existe, não tem nenhum líder mundial que vai se meter em eleições aqui no Brasil. Óbvio que eu acredito que esses líderes mundiais que foram citados aqui, que são de direita, se perguntassem a eles teriam preferência ao meu nome em relação ao atual governo, mas vai ficar na linha da torcida e, obviamente, dando tudo certo, eu vou fazer, sim, uma aproximação muito grande com todos esses países. E o Nicolas? Vocês estão... Não, olha só. Meu amigo Nicolas. Eu ouvi dizer que vocês Meu estão... amigo Nicolas, não. É meu amigo Nicolas. Nicolas, tamo junto, irmão. E a música do... Olha só, eu gosto muito do Nicolas. Pô, eu acho ele um baita de um parlamentar. É uma promessa, assim, para a política. Tem um futuro, tenho certeza, brilhante pela frente. Né? E, assim, eu não vou ficar cobrando ninguém para tomar uma posição de tô aqui com o Flávio, vamos caminhar junto, que não sei o quê. O Nicolas já deu várias declarações que vai estar com a gente, ele entende. O Nicolas Se alguém caminhou foi o Nicolas. O Nicolas é um cara inteligente demais. Ele sabe, boa. Ele sabe que a gente vai caminhar junto, a gente sabe que ele sabe que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Sim. Então, assim, é um garoto que, quero ter muito mais perto sempre. Tá, agora foi pai mais uma vez, isso começa a fazer a pessoa amadurecer. Você percebe uma clara evolução, né, do Nicolas. Se você pegar um retrato dele hoje, em relação ao que ele era no início do mandato, ele é uma pessoa muito mais preparada ainda do que ele já era. Sem dúvida. Então, assim, vai ter um papel decisivo, mais uma vez, nessas eleições, pela liderança que ele tem, com relação aos jovens, pela liderança que ele tem em Minas Gerais. Podia ser governador, inclusive, mas ele vai dar uma segurada. Mas o que querem saber do Flávio é quem é o vice. Querem saber se vai... Lá vem fazer chapa. Olha o chapa. Olha o chapateiro. Montar um time. Todo dia ele faz uma chapa. Eu posso falar uma coisa? Vai ser o Murilo Couto, o vice. Murilo Couto. Ou Murilo Couto. É isso aí, meu amigo. É isso aí. Bora, Brasil. Vocês ficam montando Olha o dedo, Brasil. Meu amigo, sou de Belém. Vocês ficam montando chapa. Todo dia ele monta uma chapa. A gente acerta. Todo dia ele monta uma chapeiro da Dirce. Tá sem uma hora Olha certa. só, é óbvio que tem nomes aí que todo mundo está colocando que são maravilhosos, acho que agregariam muito. Mas, assim, a gente tem que respeitar, nesse momento, a posição dos partidos. A gente tem até o dia 5 de abril, que é a data limite para desincompatibilização de governadores, por exemplo. E tem muita água para rolar até lá ainda. A partir dali, os partidos vão poder tomar decisões com base nos cenários reais de quem pode e quem não pode ser candidato. E óbvio que eu quero montar um palanque. Mas você tem um nome que você sonha? Se fosse assim, a decisão exclusivamente minha. Não precisa falar o nome, mas eu gostaria muito que fosse essa pessoa. Quem vai junto? Sem indicação de partido, nada. Se fosse assim, fala um nome agora. Obviamente, você não vai falar. Sem ser o Neymar. Não vou falar você tem alguém que você fala, puta, eu gostaria que fosse esse cara. Marco Rubio. Olha só, o vice é uma coisa que decide mais pra frente de verdade. Não vou ficar vasilinando aqui. O vice é uma coisa que decide mais pra frente de verdade. E é uma posição que pode ser usada, Morgado, pra você atrair um partido. Sim, mas é. Então, assim, se eu falo o nome agora que é de só pode ser de um partido, né? A pessoa só tem um partido. Se eu falo o nome aqui agora, o outro quer dizer que já tá decidido lá, eu vou caminhar pro... Então, assim, não adianta querer tentar antecipar uma decisão como essa mas o vice tem que estar alinhado. Se você quiser, estou à disposição, eu e todas as Minas Gerais, pra gente construir o futuro. Um abraço aí, Zé Mar.